Você já sentiu um incômodo ao perceber escamas brancas sujando a sua roupa? Ou quando viu seu couro cabeludo descamando ou descascando? Será que isso é só um couro cabeludo ressecado? Você trocou o tipo de shampoo e nada resolveu de resolver esse problema. Essa história eu escuto quase toda semana no consultório. O problema normalmente não é o shampoo, e sim uma condição dermatológica muito comum, que é a dermatite seborreica, popularmente conhecida como caspa. Olá, eu sou a doutora Cristiane, dermatologista, e hoje eu vou te explicar de forma bem simples o que é a dermatite seborreica, por que ela causa tanto desconforto, quais são os principais fatores predisponentes e que estão por trás das recidivas, como controlar essa condição no dia a dia e no final do vídeo tem um bônus especial. Eu vou te dar um checklist, um guia para você cuidar da sua dermatite seborreica de uma forma muito prática. Então fica comigo até o final do vídeo. Um erro muito comum que eu vejo na prática do consultório e que muitos pacientes eles acabam acreditando que a descamação do couro cabeludo, e que ocorre também em algumas regiões do corpo, como no rosto ou na região peitoral, é apenas um ressecamento. Muitos pacientes chegam ao consultório usando óleos ou shampoos hidratantes ou cremes que acabam piorando o quadro clínico. Me conta aqui nos comentários. Você já teve uma descamação no couro cabeludo, ou no seu rosto, ou na sua pele e achou que era só uma área seca? A dermatite seborreica, ela é uma condição inflamatória crônica muito comum, que afeta principalmente as áreas do nosso corpo que são mais oleosas, como o couro cabeludo, o rosto, a região atrás das orelhas, a região peitoral e as costas. Ela é uma doença crônica que costuma ser recorrente. Recorrente significa que vai e volta e não é contagiosa, não transmite de uma pessoa para outra. Pode acometer adultos, crianças e idosos. A dermatite seborreica ela é causada por vários fatores, incluindo predisposição genética e a presença de um fungo chamado Malassezia furfur, que vive na nossa pele e no nosso couro cabeludo e que pode desempenhar um papel importante no desenvolvimento dessa condição. Existem algumas doenças que estão associadas ao desenvolvimento da dermatite seborreica, como é o caso da doença de Parkinson e das pessoas que possuem paralisia facial. E de alguns pacientes também que têm uma imunidade mais baixa, como por exemplo aqueles pacientes que usam medicamentos imunossupressores. Pessoas com deficiência de zinco também podem apresentar lesões de pele que são muito semelhantes à dermatite seborreica. Doutora Cristiane, como eu posso saber se eu tenho dermatite seborreica? Eu vou te explicar como a dermatite seborreica se manifesta na pele e no couro cabeludo. Ela costuma causar uma descamação como se fosse uma farinha que fica grudada ou fica solta, que pode ser fina ou mais grossa. Além da descamação, é muito comum ocorrer vermelhidão na pele e no couro cabeludo. E o principal sintoma é a coceira, que pode variar muito de intensidade ao longo do tempo. Alguns pacientes também referem ardência, queimação ou dor nas áreas afetadas. Além dos sintomas, o incômodo estético também é muito importante, porque alguns pacientes sentem desconfortáveis com as escamas que vão sujando a roupa ou quando as pessoas ficam olhando para as áreas acometidas, como por exemplo do rosto ou do couro cabeludo. Então, como que é feito o diagnóstico da dermatite seborreica? O diagnóstico, na maioria dos casos, é feito baseado numa análise clínica, ou seja, através da história médica e do exame completo da pele e do couro cabeludo. Em algumas situações, o médico pode indicar uma biópsia de pele, principalmente nos casos de manifestação atípica da doença ou quando há necessidade de afastar outros diagnósticos diferenciais. Os principais diagnósticos diferenciais da dermatite seborreica são a psoríase e as dermatites, principalmente a dermatite de contato e a dermatite atópica. Em alguns casos, principalmente nos pacientes com lesões muito extensas e muito persistentes, o médico pode solicitar alguns exames laboratoriais para avaliar doenças que podem estar associadas com a dermatite seborreica. Tem vídeo dessas doenças aqui no canal. Acho interessante você assistir se houver dúvidas com relação ao diagnóstico. Um ponto importante que você precisa saber é que existem gatilhos de piora da dermatite seborreica. Os gatilhos, eles são fatores que predispõem ao aparecimento das lesões ou a recidiva, que é quando a doença melhora, mas fica voltando com uma certa frequência. Vamos entender bem sobre isso, pois se você identificar os seus gatilhos, você vai conseguir cuidar melhor e evitar as recidivas da dermatite seborreica. Os principais gatilhos de piora da dermatite seborreica são o estresse, mudanças climáticas, privação do sono e o uso de produtos inadequados.
É muito comum que a dermatite seborreica melhore no verão e piore no outono. Muitos pacientes também referem piora do quadro no inverno e quando o ambiente está muito seco. O sol pode causar piora das lesões em alguns pacientes e melhora em outros. Doenças ou medicamentos que provocam queda da imunidade também podem funcionar como gatilhos de piora. Se esse tipo de conteúdo está te ajudando a entender melhor sobre a dermatite seborreica, já deixa o seu like aqui. Com isso eu posso levar este conteúdo a mais pessoas que estão sofrendo com a dermatite seborreica. Agora que você já sabe identificar a dermatite seborreica, quais são as principais causas e os fatores de gatilho, eu vou te explicar o tratamento. Um ponto importante aqui. A dermatite seborreica ela não tem cura definitiva, mas ela tem controle. Por isso que o tratamento ele deve ser feito em duas etapas. Na primeira etapa, eu chamo essa fase de tratamento de ataque. Depois, nós vamos passar para a segunda etapa do tratamento, que é a manutenção, que é extremamente importante para minimizar as recidivas, aqueles períodos de crise. É como quem tem uma tendência a ter rinite. Quando você entende os gatilhos e trata corretamente, a qualidade de vida muda completamente. Quando a dermatite seborreica é tratada da forma certa, o paciente percebe as mudanças muito claras. E o resultado do tratamento correto proporciona menos coceira, redução da descamação, um couro cabeludo mais saudável, mais segurança para usar roupas escuras e melhora da autoestima. O objetivo não é eliminar a dermatite seborreica da noite para o dia, mas controlar a condição a longo prazo. O tratamento tópico feito com shampoos, com cremes e loções ajuda no controle da descamação, da vermelhidão e dos sintomas. Podemos optar por shampoos à base de antifúngicos como cetoconazol, o sulfeto de selênio ou o peritionato de zinco. Preste atenção na forma correta de aplicar o shampoo para que você veja um resultado. Você vai colocar cerca de 10 ml do shampoo na sua mão, tamanho de uma moeda de R$ 1. E após você vai massagear o couro cabeludo com a ponta dos dedos por cerca de 1 minuto, fazendo movimentos suaves. Depois você vai deixar esse shampoo em contato com seu couro cabeludo, agindo por pelo menos de 3 a 5 minutos, antes de enxaguar os cabelos. O ideal é você lavar o couro cabeludo todos os dias. Uma vez ao dia é suficiente, mas no período da crise é importante lavar mais vezes. Durante as crises da doença, não utilize óleo nas áreas afetadas. Se você tiver muitas escamas grudadas no couro cabeludo, pode ser necessário usar um sérum pré-shampoo antes de entrar no banho. Neste caso, nós usamos um sérum contendo ácido glicólico ou ácido salicílico, ou até mesmo corticoides como o clobetasol. A gente deixa esse sérum agir por 15 a 30 minutos antes de lavar os cabelos. Isso vai facilitar na retirada espontânea das escamas. Os cremes anti-inflamatórios contendo corticoides de baixa e média potência, como a hidrocortisona ou a mometasona, também podem ser associados em alguns casos, principalmente naquelas lesões localizadas no rosto ou no tórax. Cremes antifúngicos também podem ser utilizados. Nos casos mais intensos e que não melhora com tratamento tópico, que eu falei anteriormente, o médico pode prescrever antifúngicos por via oral ou até mesmo a isotretinoína, muito conhecida como Roacutan. Nestes casos, é fundamental que o paciente tenha um acompanhamento médico para um tratamento bem individualizado. O tratamento de manutenção ele deve ser feito com shampoos apropriados ou com o uso de cremes específicos, utilizados de 2 a 5 vezes na semana e muito cuidado para evitar os fatores de gatilho. Lembra que eu disse que a dermatite seborreica costuma ser uma doença recidivante? Agora, existem 3 situações que você deve estar atento e procurar atendimento médico para que seu tratamento seja mais efetivo. Primeiro, sempre que a doença for persistente e não melhorar com as medicações tópicas. Segundo, quando a dermatite seborreica for muito extensa, acometendo várias áreas do corpo. E terceiro, nos casos de recidivas muito frequentes. Evite se automedicar nessas situações. Agora, para finalizar, eu vou te dar um checklist com as 5 principais dicas para você cuidar da sua dermatite seborreica de uma forma bem prática. Um resumo dos pontos mais importantes. Primeiro, lave o couro cabeludo com frequência adequada. Evite longos períodos entre as lavagens. O excesso de oleosidade favorece a proliferação da malacésia, o fungo envolvido na dermatite seborreica. Segunda dica, utilize shampoos específicos quando indicados. Shampoos com cetoconazol, sulfeto de selênio, peritionato de zinco ou ácido salicílico ajudam a controlar a inflamação e a descamação. Não é um shampoo hidratante que vai resolver, tá bom? Isso aqui é muito importante.
Terceiro, evite dormir com couro cabeludo úmido. A umidade prolongada ela pode piorar a inflamação. Quarta dica, controle os fatores desencadeantes, os gatilhos. Estresse, privação do sono, períodos de imunidade baixa, pode piorar as crises. Quinta dica, não use óleos no couro cabeludo durante a crise. Óleos podem aumentar a oleosidade e piorar a descamação inflamatória. E aí, gostou desse vídeo? Então já me segue por aqui. Toda semana tem conteúdo novo para você cuidar melhor da sua pele e dos seus cabelos. Nos vemos no próximo vídeo.